Pode sentar. Cumprimento a igreja na graça e a paz de Jesus, amém? Que bom estarmos aqui mais um domingo na casa do Senhor, né? Ver aqui os irmãos que vieram. Alguns aqui não vieram hoje, estou achando estranho. Nós estamos já no final do ano, né? Então, domingo que vem é um culto festivo da preparação do Natal, né? Então, o pessoal está preparando aí o coral, está ficando aí bonito, segundo me falaram, né? Está ficando muito bom. Então, no domingo que vem, dia 20, os irmãos convidem outras pessoas, né, para vir. Olha, vai ter uma noite festiva de Natal, não vai ter festa nós não vamos fazer assim, jantar, nada, vai ser uma festa para o Senhor, né? Amém? Então, convida aí as pessoas para estarem vindo ao culto domingo que vem, parentes, né? Porque, assim, muitas pessoas falam, é Natal, né? Eu preciso fazer alguma coisa nesse ano para Deus, então vou na igreja. Então, tá bom, né? Que venha, né? Que o Senhor possa alcançar, através desse culto de domingo que vem, as pessoas que viriam por uma festividade. E que seja essa festividade, né? Todos os domingos depois na vida dessas pessoas, amém? Então, domingo que vem é um dia de culto que nós vamos fazer aqui, um coral, vai estar um dia bonito aí para a gente lembrar, né? Todo ano inteiro, Deus tem nos guardado, a Ebenezer até aqui nos sustentou o Senhor, amém? Essa semana, várias pessoas já falaram para mim, o pastor falou aí para a gente fazer um propósito de não murmurar até o final do ano, e como foi difícil essa semana, né? Mas, na realidade, também nós ministramos aqui, irei, mas não pecai, né? Irei, mas não pecai. Irei, mas não pecai. Ou seja, ficar nervoso, você fica nervoso. As pessoas te deixam nervoso e tal. Agora, nós temos situações em que o nervoso, como eu preguei na última pregação que a gente falou aqui, vira ressentimento. A pessoa passa do nervoso, você passa a fecha o coração para aquela pessoa. Você começa a murmurar. Então, você começa a praticar a maledicência. Começa a praguejar. Isso não é do cristão. Mas, às vezes, abre brecha e você perde a sua bênção por causa disso. Deus está preparando para te dar uma bênção, aí você abre uma brecha. E o inimigo, ele é sutil, né? Ele usa disso para poder entrar na sua vida. Tirar, roubar as bênçãos que o Senhor preparou para você. Então, eu sei que é difícil, mas o nosso propósito, até o final do ano, né? É fazer um propósito de não murmurar. Se você tem mania de falar, essa pessoa fez isso comigo, isso e aquilo, não fale mal. Né? Se vier uma vontade louca para você falar mal daquela pessoa, fale bem. É mais ainda, isso aí é muito mais bênção na sua vida que você possa imaginar. Por quê? Toda vez que você lança uma pedra, aquela pedra volta na sua cabeça, sabia? Toda vez que você lança uma pedra, toda vez que você fala de alguma pessoa, você está multiplicando as possibilidades daquela pessoa não ser abençoado, e você também não vai ser abençoado. Eu sempre falava o seguinte, né? As palavras jogadas ao vento é mais ou menos que nem você subir num prédio bem alto aqui de São Paulo. Imagina que você sube lá no Terraço Itália, né? É um prédio bem alto, né? Eu já fui lá, teve alguns eventos lá naquele prédio. Você saía na sacada daquele prédio altíssimo, dava até medo de olhar para baixo, né? Imagina uma pessoa que fala mal de outra pessoa, seja com razão ou sem razão. É como se você lançasse um travesseiro de pena daquela altura. Cada palavra que você fala de alguém, seja certo ou não, seja verdade ou não, é como se você lançasse um travesseiro de pena de cima daquele prédio. E depois você vai falar assim, olha, vai catar uma por uma, junte uma por uma, quero ver. Né? Puxa vida, né? Eu me enganei, julguei errado, a pessoa não merecia, mas aquilo lá respingou, né? Respingou. Lembra aquela vez que eu contei para vocês
um trem para assim numa estação do metrô, entra um senhor com 3 crianças, daquelas crianças de 2 a 5 anos, bem agitadas, né? Que corre, tropeça, cai no colo de um, esbarra no outro, e todo mundo olha e fala assim, esse pai não vai fazer nada, né? Não fala nada, mas fica com aquela vontade de pegar esse pai que não cuida dessas crianças, né? Já falando mal daquele pai, né? Aí depois o pai, junto às crianças, falou assim, olha, me desculpa, eu não estou conseguindo controlar minhas crianças. É que nós acabamos de sair do hospital agora, a mãe dele acabou de... Eu fico até emocionado. A mãe dele acabou de morrer e eu não sei o que fazer. Acabou, né? Aquilo que as pessoas estavam pensando daquela pessoa, você não se colocou no lugar dela. Você não sabe o dia dela. Você não sabe se ela está sendo negligente ou incapaz, ou o que está levando. Então, a gente não deve falar mal de ninguém. Mesmo que a pessoa mereça, você não vai ajudá-la falando, multiplicando as coisas erradas que ela faz. Ora por ela, né? Então, esse murmurar nesse ano, até o final do ano, né? É assim, se a pessoa, você tem tudo para falar daquela pessoa, para achar ruim com o que aquela pessoa fez contra você, que nem aquela pessoa que quase atropelou a Maria, né? Você ora por ela, fala, Senhor, misericórdia. Quantas vezes no banco, eu trabalhei, como eu disse, né, no banco, teve situações de pessoas chegar assim, diretor, chegar assim, por conta de não tinha nada com o peixe, né? Eu chegava e falava, vou te mandar embora, você ainda vai ser mandado embora. Quantas pessoas tentaram contra mim, e todos eles foram mandados embora, né? E eu continuei. E eu sempre falo assim, Senhor, misericórdia daqueles que tentam contra mim, porque eu sei que a mão do Senhor vai pesar contra ele. Então, é quando você ora pelos seus inimigos, Deus te abençoa. Então, esse ano já está se encerrando, né? Praticamente estamos já no dia, metade do mês, né? Hoje é dia 13, né? Metade do mês. Já estamos quase em 2016. Mas, assim, quantas coisas que Deus nos abençoou esse ano. Quantas realizações. Quantas coisas que nós temos a agradecer a Deus. Aí você vai se lembrar o quê? Ah, eu não consegui essa bênção. Ah, porque o Deus não me fez. Ah, mas quantas coisas que Ele te fez, quantos livrou. E você está aqui hoje, é bênção de Deus. Amém? Então é essa alegria que nós, Igreja do Senhor, nós queremos assim comemorar, né, com todas as dificuldades. Apesar de tantas vezes o inimigo ter, assim como o pastor João lembrou, né? Querido cirandar a gente, querido assim ver a nossa morte, Deus nos livrou. Deus tem feito prosperar. Não, às vezes não é do jeito que você quer, mas Deus tem trabalhado muito em favor de cada um de nós, amém? Você crê nisso? Vamos nos alegrar nesse final de ano, vamos nos festejar, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Mesmo que a figueira não floresça, né? Ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda assim eu vou exaltar o nome do Senhor, Deus da minha salvação. Amém? Abra comigo. Nós vamos ver aqui a palavra do Senhor que está lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos ver do versos 35 a 40. Então, Evangelho de João está aqui no Novo Testamento, né? Não é a carta, não. É o Evangelho. Está no verso 35 a 40. No verso 35. Os primeiros discípulos de Jesus, né? Nós vamos ver aqui como é que foi que Jesus começou a montar o ministério dele de discípulos. Diz assim, no dia seguinte, João Batista, né, estava ali outra vez com 2 discípulos seus. E olhando para Jesus que passava por ali, disse, este é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguia, Jesus perguntou àqueles 2, que desejais? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde te hospedas, onde tu moras? Né? E ele respondeu, vinde e vereis.
Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Conheceram Jesus, passaram o dia com Jesus. E ele certamente, e era cerca de 10ª hora, né? André, que é irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João Batista falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor Deus, como já fizemos aqui desde o início, a bênção de estarmos aqui na tua casa nessa noite. Cada irmão, cada irmã, cada membro, cada visitante, cada um que o Senhor enviou aqui nessa noite, Pai. Nós sabemos que não fomos nós que escolhemos estar aqui na tua casa, mas foste tu que nos enviaste. Pai querido, agora nós estamos aqui, Senhor Deus, depois desse louvor, da ministração, dos testemunhos, Senhor Deus. Queremos agora, Senhor Deus, ouvir a tua voz através dessa palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa estar revelando, Senhor Deus, o teu propósito aqui com essa mensagem. Usa-me, Senhor, que nós possamos ser, Senhor Deus, o teu mensageiro que vai falar aquilo que vier do teu trono, Pai. Que a tua unção seja sobre essa palavra. Nós liberamos, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa fazer a tua obra em nosso coração e transformar, trazer revelação, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que interessante. João Batista tinha os seus discípulos, né? Eles, antes de Jesus, João Batista pregava para os judeus, né, o arrependimento. Então a palavra diz que João Batista veio para aplanar os caminhos que Jesus viria depois, né? E aí, estava João Batista falando de Jesus que viria, o Messias, né? E aí, de repente, vem Jesus, ele estava lá com seus discípulos, e ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus. Aí os discípulos: esse é o Messias? E largaram João Batista e foram com Jesus. Muito bem, João Batista ficou muito irado. Nem um pouco, né? Assim também, irmãos, a nossa igreja, nós não queremos, porque João Batista tinha uma missão: preparar o caminho para que as pessoas seguissem a Jesus. Da mesma forma, nós não queremos aqui na nossa igreja seguidores do pastor Gado, do pastor Rodrigo, do pastor João, do pastor Juarez. Nós queremos seguidores de Jesus, né? Que as pessoas venham, conheçam a palavra, conheçam Jesus e sigam a Jesus. E assim, nós vamos estar cumprindo o nosso ID, né? Que está lá em Mateus 28, 19, que a palavra diz lá, o ID, que Jesus, quando ele está no final do seu ministério, quando ele subir ao céu, ele fala para os seus discípulos: olha, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os em todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é a nossa missão. A nossa igreja tem esse princípio, de estarmos assim fazendo discípulos de todas as nações, seja quem for, não importa a crença dele, que eles venham a crer em Jesus, né? E aí passar a seguir Jesus. Esse é o nosso ministério, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Então, o tema de hoje, e o Espírito Santo já ajudou bastante trazendo a direção na ministração do louvor, né? O tema de hoje é: Deus, Ele chama, capacita e envia. Então nós vamos falar aqui as pessoas que têm o chamado de Deus para a sua obra, bem? Então essa é a palavra de hoje. Eu queria falar para vocês o seguinte, começando falando assim, nas pessoas que são chamadas com propósito. Tem muitos, a Bíblia cita muitas personagens bíblicas que têm assim um chamado de Deus para uma grande missão. Mas a gente poderia assim simplificar falando de Moisés. Vamos assim pegando assim do Velho Testamento, né? Moisés, vamos falar um pouco de Gideão, Davi e dos discípulos de Jesus, que são os seguidores de Jesus que nós somos Igreja Batista, né? Somos Igreja Batista da Família, então nós somos uma igreja
que também nós somos uma igreja apostólica, né? Que nós cremos naquilo que os apóstolos de Jesus pregou na palavra de Deus, está aqui na Bíblia. Então, quando nós falamos aqui de chamados, tem algumas pessoas que têm chamado para ser assim, escudo, né? Então, vocês já viram as batalhas naquela época, que os soldados lutavam corpo a corpo, tinha um escudo, né? Então, ele segurava aqui o escudo para proteger, né, das setas, das espadas, e na mão direita a espada, né? Então, o escudo. Então, tem pessoas que têm o chamado para ser bênção, proteção, né? Para, assim, proteger. Quando o exército romano, por exemplo, né? Quando eles iam para a batalha, eles eram muito treinados, e vinham aquela chuva de flechas, eles se protegiam e pareciam uma cobertura assim, né, bem protegida mesmo, assim, retinha, né? Vocês já viram aquelas festas assim que as torcidas fazem de fazer coreografia, como é que chama? Nos aberturas de jogos da Copa, né? Que muda o visual, tal, né? Então, o escudo bem montadinho não passava nenhuma seta. Então, tem pessoas que são chamadas para ser bênçãos, para ser assim, pessoas que vão proteger, pessoas que vão abençoar, que vão segurar ataques, vão proteger a família, vão proteger outras pessoas, serão bênçãos. Mas tem outras pessoas que são chamadas para ser pontas de lança. As pessoas que são chamadas para ser pontas de lança, a exemplo de Davi, por exemplo. Vamos falar aqui, Moisés. Quando ele foi chamado, ele tinha uma missão de tirar o povo de Deus do Egito. Ele não enfrentou nenhuma batalha ali para tirar o povo de Deus do Egito. Ele foi escolhido. Por isso que eu digo o seguinte, né? Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de Moisés, aquele tempo que ele ficou lá no palácio do faraó, ele estava sendo preparado. Ele estava recebendo ali uma preparação, né, todo um estudo para administrar o Egito, né, para ser um dos herdeiros de Faraó. Eu creio que ele passou ali por escola de engenharia, que ele construía muitas estruturas assim pesadas e coisas de engenharia grande. Ele estava ali comandando. Mas de repente, Deus falou assim, mas não é nada disso, né? Aconteceu ali uma reviravolta na vida dele, e ele foi descoberto como sendo hebreu. Ele teve que fugir para o deserto, e ali ele ficou 40 anos no deserto. Quem conhece a história, leu a Bíblia inteira, conhece a história de Moisés. Ele ficou lá no deserto 40 anos, de uma pessoa formada com nível superior, com pós-graduação em engenharia e tal, ele passou a ser pastor de ovelhas, né? Olha que coisa. Outras pessoas falavam assim, isso aqui é maldição, isso aqui você fez, Deus está te castigando, né? Você, olha, estudou para quê? Para fazer isso aí, cuidar de ovelha, precisa de estudo? Não, era uma outra parte do chamado dele, que Deus estava preparando ele naqueles 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Por quê? Porque por mais 40 anos ele cuidaria de todo o povo de Deus no deserto, né? Então, às vezes, a gente fala assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Calma. Não pergunta por quê, mas para quê? Né? Para quê? Por quê? Deus estava já preparando ele para chamar ele ali naquele dia, né? Quando Deus chama Moisés ali naquela sarça ardente, falar assim, Moisés, né? E ele fica preocupado ali. E Deus fala para ele, olha, o meu povo está sofrendo lá no Egito, né? E você vai salvar o meu povo. Como, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu, né? Então, quando Deus chama, você vê lá a pessoa tremendo a base. Quem sou eu? Mas Deus falou assim, ó, calma, né? Deus prepara. O momento da nossa vida é uma preparação. Quantas vezes eu já não ministrei para casais, para famílias que estavam passando por luta, falei assim, olha, fica tranquila, Deus é contigo. Você vai passar aí por isso. E a hora que tudo tiver passado, isso vai ser uma experiência tão grande na sua vida, porque virão pessoas que estão sofrendo da mesma situação
e você vai poder testemunhar, aconteceu comigo e eu venci, né? Deus vai te dar essa condição de você falar, aconteceu comigo e eu venci. E se eu venci, se nós vencemos, você também pode vencer. Amém? Então, nisso aí, eu creio que você é uma escolinha de Deus. Então, quando a pessoa é chamada, nós temos aqui Moisés, 40 anos no faraó, no palácio do faraó, 40 anos no deserto, para quê? Para poder, por mais 40 anos, conduzir o povo no deserto. Então, esse aí era uma pessoa que era mais pessoa para abençoar, para proteger, para administrar. Foi essa a preparação que Deus deu para ele. Agora, quando você fala de Davi, Davi já foi diferente. Davi, quando ele foi chamado, irmãos, né, ele já era ponta de lança. Tinha uma coisinha aqui, já consegui tirar o que estava me atrapalhando, desculpa aí. Davi, o chamado de Davi. Pensa na vida de Davi. O que você conhece de Davi? Ainda quando menino, ele era pastor de ovelha também. Deus colocou ele para enfrentar urso, vencer um urso, vencer um leão, um menino, né? Um rapazote. Deus deu força para ele vencer uma fera enorme. Depois ele, com aquela certeza que Deus era com ele, ele venceu Golias. Já venceu o quê? Ele preparou, olha, primeiro ele defendeu as suas ovelhas, não é isso? Depois teve um momento em que ele viu lá uma pessoa oprimindo, uma pessoa lá envergonhando o nome de Deus. E ele foi lá e encarou Golias e falou assim, quem que você pensa que você é? Né? Quem que você pensa que você é para estar aí falando tudo isso de Deus? Né? Então, Deus preparou Davi, e Davi era ponta de lança. Hoje, você pode ser um ponta de lança, mas assim, às vezes, você vai ter que, para ser ponta de lança, né, você vai ser apontado. Você, às vezes, vai sentir situações na sua vida que você fala assim, poxa vida, né? Imagina um lápis quando é apontado para ele funcionar, né? Ele perde grande parte, mas ele torna-se uma ferramenta preparada para escrever. Os intercessores, as pessoas que têm chamado para intercessão, são pontas de lança, né? Que Deus abençoa, que você vai ajudar a vencer inimigo, vencer batalha. E às vezes você está falando assim, mas eu, intercessor, o pai ou a mãe de joelhos são pontas de lança para pôr filhos em pé. Amém? Você sente que você quer um bem para o seu filho, para a sua filha, para a sua casa, e você dobra o seu joelho, você sente aquele chamado, você é ponta de lança para vencer. Mas uma coisa ou outra, nós temos um chamado. Nós somos chamados por um propósito. Aí, nós temos aqui o caso de Gideão. Gideão também, a história de Gideão, o chamado de Gideão está lá no livro de Juízes 6. Vamos dar uma olhadinha aqui. Juízes está depois de Deuteronômio, né? Aliás, Josué. Logo depois. A palavra diz que quando Josué morreu, o povo de Deus ficou sem liderança, né? E aí Deus levantou juízes para poder ter uma liderança ali, para poder decidir qual caminho seguir, dizer quem tem razão, quem que não tem razão, e fazer o papel de juiz mesmo naquele povo. Então, quando nós vemos aqui o chamado de Gideão, era um momento em que o povo de Deus estava sendo muito humilhado. Pensa vocês, o povo de Israel colhia as suas colheitas, ele tinha que colher de noite, porque vinham os medianitas e saqueava tudo que eles colhiam. Olha só, as pessoas deixavam ele cuidar, deixavam ele criar o gado, né? Quando estava no ponto, eles vinham lá, como era a maioria, eram pessoas preparadas para a guerra, ia lá e roubava tudo no sol, na luz de sol, né? Não era à noite, não. E a palavra diz, aqui no livro de Juízes 6, nós vamos ver aqui do verso 14 em 16,
quando começa, né, no verso 1 de Juízes, capítulo 6, verso 1, dizia assim, ó, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este o entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijo nos montes, nas cavernas e nas fortalezas, porque acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, amalequitas e outros povos invadiam as plantações. Então, Israel estava lá sendo assim, não podia sair na rua, que tinha medo porque as pessoas vinham, roubavam, saqueavam, coitado do povo de Deus. E Deus falou assim, agora chegou a hora de eu levantar aqui alguém para poder libertar o meu povo dessa opressão. Muito parecido com o Egito, só que o povo no Egito estava escravo. Aqui não. Estavam oprimidos, pagando por uma desobediência 7 anos. Então, diz aqui no verso 11, que Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uva para escondê-lo dos midianitas. Pode isso? O tanque de moer uva, né, era um poço, né, que eles entravam lá para socar a uva. Malhar o trigo, normalmente fazia-se em campo aberto. Mas se fizesse em campo aberto, os midianitas falavam, eles estão colhendo trigo, é hora da gente ir lá buscar. Né? Deixa eles trabalhar, preparar os saquinhos, ficar tudo pronto para a gente ter trabalho. Né? Aí a gente vai lá e pega para a gente. O anjo do Senhor foi ter com Gideão. Né? Aí eu vou no verso 14, né? Que diz assim, né? Depois que o anjo do Senhor falou para ele, que para ele está sendo chamado para livrar o povo de Deus dos midianitas, o Senhor virou-se para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? E Gideão perguntou, meu Senhor, com que eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então o Senhor disse novamente, eu estarei contigo. Tu derrotarás os midianitas como se eles fossem um só homem. Então, quando Gideão, né, ele é chamado para salvar o povo de Deus, daqueles opressores, daqueles que vinham saquear, ele falou, quem sou eu? Então, é muito comum quando você tem chamado para uma coisa que o Senhor fala no seu coração, você fala, mas quem sou eu? Quem sou eu? Né? Moisés gaguejou, eu sou um gago, né? Ele era gago, né? Como é que eu vou lá? Né? Mas Deus falou assim, olha, não te preocupe, né? Eu vou estar contigo. Então, quando Moisés foi chamado, era uma função. O que ele tinha que fazer? Convencer o faraó a deixar o povo de Deus sair de lá, né? É a primeira coisa que ele tinha que fazer. E ele foi lá e Deus falou assim, olha, você vai falar para o faraó, se ele não obedecer, vai ter uma praga. Você só vai falar que a praga vai vir e eu vou mandar a praga. E mandaram 10 pragas, né? Mas a segunda missão de Moisés era convencer o povo para sair. Porque as pessoas falavam, mas está tão bom aqui, né? Não tem gente que está no pecado e quer continuar no pecado? Tem tão bom aqui. Não, mas vocês estão aí sendo escravos. Não, Deus está te levando você para a terra prometida, para Canaã. E a terceira missão de Moisés era conduzir o povo naquele deserto. Guiar aquele povo no deserto. Não foi uma missão fácil, né? Imagino qualquer um de nós no lugar de Moisés. Mas de Gideão era diferente. Gideão, quando Deus chamou ele para ele derrotar os midianitas, malequitas, todo aquele povo ali que vinha ali, ele falou assim, quem sou eu? Nem soldado ele era, né? Deus falou assim, olha, fica tranquilo. Mas ele deve ter falado, mas eles são centenas, milhares, sei lá quantas mil pessoas que vinham lá para invadir. Ele falou assim, calma, eu sou contigo. Eu vou reduzir os seus inimigos a uma pessoa, então você vai poder vencê-lo. Olha só. É uma outra estratégia. Mas, irmãos, quando você fala aqui de Gideão, que Deus falou assim, eu vou te ajudar, tem muitas pessoas que falam, então toma, faz tudo, calma. Então, nisso que está a mensagem de hoje.
Vocês já ouviram a frase, alguém já ouviu uma frase que fala assim, Deus chama? Não, Deus, é uma frase que Deus escolhe, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Vocês já ouviram essa frase? Quem já ouviu? Levanta a mão. Aí onde está na Bíblia isso aí? Hã? Alguém já viu na Bíblia? Não está na Bíblia. Sabe quem que escreveu essa frase? Foi Albert Einstein. E as pessoas falam assim, olha, tá vendo? Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, assim como foi com os apóstolos, né? Os apóstolos eram pescadores, os discípulos de Jesus. Eram pessoas, o Gideão era uma pessoa, um trabalhador, ele era o menor da família. Davi era um menino, né? Então ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é uma verdade. Só que tem pessoas que ficam falando o seguinte, se Deus vai fazer, eu vou me acomodar aqui. E não é verdade. Tem pessoas que falam o seguinte, né? Eu quero ser uma pessoa, eu quero ter um salário, né, na minha empresa, quero ser o diretor da empresa, quero isso, quero aquilo. Tá bom. E o que você vai fazer? Porque Deus está conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Agora não, mas Deus não pega as pessoas... Então eu estou esperando um milagre. Deus entra com o milagre, mas quando para fazer o impossível, como sempre falamos aqui, né? Agora aquilo que é a parte sua, você tem que fazer. O que as pessoas esquecem? Que a frase de Albert Einstein, ela continua. Ela não para aí. É a primeira parte só que as pessoas gravaram, que é legal falar, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Mas a segunda parte da frase, ele fala a segunda parte da frase, ele fala que fazer ou não fazer algo, só depende da nossa vontade e perseverança. É lógico que também precisamos que a nossa vontade esteja no centro da vontade de Deus. Mas Deus quer. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que a sua família seja abençoada. Deus quer que você seja uma pessoa abençoadora. Amém? Mas o resto? Então, irmãos, a primeira parte diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Essa frase aqui, concordo. Que Deus não escolhe só as pessoas formadas, não. Deus forma as pessoas, Deus capacita, Ele envia. Mas também é verdade que fazer ou não fazer algo depende da nossa vontade. Só depende da nossa vontade e perseverança. Por quê? É difícil. É difícil. Mas quantos exemplos que nós temos de pessoas que venceram as dificuldades? Quantos exemplos você vê de mãe solteira, faxineira, que formou o filho em medicina? Já viram esse testemunho? Pessoas que apareceram na televisão, coisas. Não são assim muitos. Olha, a maioria não. Mas assim, existe o quê? Força de vontade, perseverança. E Deus abençoa. Deus olha a nossa motivação. Deus está olhando a nossa vida, o nosso propósito. E quando você está andando, você conhece a palavra e está orando na direção que esteja no centro da vontade de Deus, Deus quer mais te abençoar, para que você seja um abençoador. Amém? Então, essa história de que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, isso aí dá uma folga muito grande para a pessoa ficar esperando cair do céu, né? Tem uma vez eu ouvi uma frase, o que era, de uma senhora, né, com quase 80 anos. O filho dela levou ela no médico para trocar o óculos. Aí o médico falou assim para ela, na hora que colocou o óculos novo nela, falou assim, minha senhora, parabéns. Agora com esse óculos a senhora vai poder ler qualquer livro que a senhora quiser. Aí ela falou, tá vendo, meu filho? Eu falei para você que eu não ia precisar estudar, que eu ia aprender a ler sem estudar. Porque ele não sabia que ela era analfabeta. Ele falou assim, com esse óculos, né, imaginando que ela soubesse ler, você vai ler qualquer livro. E ela falou, tá vendo? Não falei para você que eu não precisava estudar, que eu ainda ia ler um livro, né? Então, as pessoas que querem vencer na vida,
as pessoas que lutam, Deus abençoa. Mas quando você busca mesmo, né? Então, isso é a diferença que nós temos que entender. Então, nós estamos chegando no final do ano. E nós já falamos aqui na nossa igreja que é mandamento para a nossa vida cristã ser abençoada. Ler a Bíblia diariamente, orar diariamente e testificar de Deus para as pessoas. Tá bem? Já lembra disso aí? Vamos lá, de novo. O que é uma obrigação do cristão? Ler a Bíblia diariamente, orar diariamente e testificar de Jesus para as pessoas. Como assim? A ler a Bíblia é fácil, né? Eu tenho uma Bíblia em casa, eu leio todo dia, acordo mais cedo, levo para o trabalho. Hoje tem Bíblia eletrônica que você baixa no seu celular, tem no computador, Bíblia online, né? Olha, não tem tempo porque... Olha, peraí, se você trabalha no escritório, tem um minutinho do seu horário lá que você entra lá, Bíblia online. Você abre a Bíblia e lê a Bíblia, né, no seu horário de trabalho, né? Ninguém... Se for ter problema, você... Tá bom. Seu celular você pode baixar. Enfim, não é mais problema falar ler a Bíblia diariamente. Se você falar assim, pastor, eu preciso ler a Bíblia diariamente, mas eu não consigo abrir uma Bíblia. A gente dá um jeito. Se você tiver essa vontade, a gente entra junto com você. Arruma uma forma de você receber uma mensagem bíblica todo dia. Mas assim, ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, é uma obrigação nossa. Né? E testificar de Jesus. Como, pastor? Você tem que trazer uma pessoa para Cristo, através da sua vida. E nisto, você não precisa falar, você precisa ser, assim, cristão, aquele que segue o Evangelho, aquele que ama o seu próximo, demonstra o amor ao próximo, nisto saberão que são meu discípulo, amém? Não é isso que diz a palavra? Ama seu próximo, faça o bem, nisto saberão que são meus discípulos. Porque a identidade do cristão, o RG, é o amor. A forma com que você trata as pessoas é diferente da forma com que outras pessoas tratam quando não tem Jesus no coração. Então, nisso as pessoas vão falar, poxa vida, né? Eu acho bacana, essa pessoa aqui é gente boa, né? Aquilo que eu já falei aqui, né? Como é gostoso você ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus. Não é que você falou assim, olha, me chame de homem de Deus, aí não tem graça, né? Mas assim, quando uma pessoa fala assim, esse aqui ó, é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus, né? E não está falando para elogiar, não, porque ele sentiu a presença de Deus na sua vida. Isso aí é testificar de Jesus. Então, irmãos, o ano está terminando, nós precisamos trazer pessoas para Cristo. A nossa vida tem que testificar Jesus. E como é que tem sido essa missão? Deus tem trabalhado duramente para transformar o nosso caráter. O jejum de 40 dias é uma escolinha de Deus para melhorar o nosso jeito. Esse período agora de murmuração também, que é uma continuação, que é um jejum de murmuração, também é uma forma de você estar moldada para as pessoas falar, puxa vida, né? Me deu uma lição, né? Você já viu aquela situação que a pessoa falou assim, olha, me bateu com uma luva de película, né? Ou seja, não bateu, mas assim, o fato de você não responder à altura, que nem a Maria, né? Você poderia ter mandado aquela pessoa passear, falou, vai com Deus. A vontade era mandar para outro lugar, né? Mas assim, você falou, vai com Deus, né? Vai para o céu, meu irmão, né? Não é da boca da onça não, né, Maria? Quando a pessoa vai para o céu da boca da onça, aí já é ruim, né? Então, quando nós queremos, assim, uma família abençoada, Deus também quer. Você quer, assim, que você tenha, assim, uma vida abençoada para abençoar outras pessoas. Deus também quer. Então, nisto, você estaria no centro da vontade de Deus. Então, nós temos que fazer um balanço da nossa vida, ver se aquilo que Deus tem trabalhado, assim como Ele trabalhou Moisés, assim como Ele trabalhou Davi, para uma missão, Ele tem trabalhado a nossa vida para que nós sejamos uma pessoa melhor e as pessoas sintam Deus na nossa vida. Nisso, você vai testificar de Jesus, a sua vida vai falar. Mas você, como diz o Agostinho, né, pastor, pregue o evangelho, se precisar, fale, né? Pregue o evangelho, ou seja, nas suas atitudes. Mas nós
não tínhamos aqui falado aqui o seguinte, a palavra de Deus começa falando dos discípulos, né? O pior Deus já fez. A preparação nossa, Deus já preparou o básico. Por exemplo, nós estávamos na lama dos pecados. Deus falou assim, esses meus filhos, minhas filhas, não têm condição de sair sozinhos. Então, Ele já deu Jesus. A cruz, essa cruz aqui era nossa. Né? Jesus falando, deixa que você não aguenta, eu vou para você na cruz. Aquele sofrimento de Jesus, todo escárnio que Ele sofreu era nós, né? Porque o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que morrer. Jesus falou, deixa que eu morro no seu lugar. Então, nós estamos falando aqui coisas, irmãos, que Deus falou assim, olha, você não consegue. Porque você não consegue, eu vou dar uma oportunidade para você. Pela graça, você vai receber esse presente aqui. Mas nisso, Deus tem um propósito para nós, né? Ainda continua. Então, o que Deus está falando assim, às vezes, você tem assim falado assim, bom, qual é o meu chamado, né? O que Deus espera da minha vida? É muito simples. Nós estamos falando aqui voltando aqui para a palavra de Deus, 1 João, vamos voltar aqui em 1 João, melhor, Evangelho de João, capítulo 1, confunde 1 João. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, não é pensar que você vai voltar para casa e dizer, olha, não tenho mais problema, não tenho mais dívida, não tenho enfermidade, não tenho inimigos. Não. Jesus falou o seguinte, olha, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, como já foi ministrado. E aqui, olha só como é que foi aqui quando Jesus chegou João Batista chegou para os seus discípulos, começando a palavra diz que entre os dois que estavam com João Batista, né, no verso 1, no verso 35 do capítulo 1, um deles era André. E André, assim que conheceu Jesus, olha só, João Batista apresenta assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Os irmãos vieram à igreja um dia, conheceram Jesus, conheceram a palavra. Assim que André falou assim, esse é Jesus, é o Messias, passaram a seguir Jesus. Nós também fizemos isso, né? Assim que nós conhecemos a palavra, nós deixamos de fazer outras coisas para acompanhar a palavra, acompanhar Jesus, seguir. Então, a partir daí, nós somos discípulos de Jesus, amém? Então, nós estamos alinhados com esse propósito de chamado de discípulo. Mas a segunda coisa que André fez, irmãos, quando o Jesus veio na plenitude do seu ministério, a palavra diz que os israelitas estavam lá oprimidos, né? Os romanos estavam ali, estava aquela opressão toda, e eles queriam um libertador. E eles esperavam o Messias, que era o Cristo, aquele que vinha para libertá-los dos romanos, da opressão. Então, quando eles estavam ali, então buscando uma situação melhor para eles, quando André falou o seguinte, esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Messias, agora sim, já saiu correndo para avisar o irmão dele, Simão, encontramos o Messias, vamos lá, para você conhecer ele. Então, o que é que está faltando para nós, igreja? Que aquilo que eu falei, testificar de Jesus, nós encontramos o caminho, amém? Nós vivíamos assim numa vida sem esperança, como foi ministrado muito aqui no louvor, né? Às vezes você tinha lutas, você voltava para casa e falou assim, minha luta vai continuar do mesmo jeito. Hoje não. Hoje a palavra do Senhor diz assim, eu estou contigo. Né? Busque-me e acharás. Se você clamar, eu ouvirei, e eu virei em teu socorro. Então, você sabe que você tem um Deus. Então, nós temos hoje uma coisa que Jesus falou o seguinte, eu venci o mundo. Não é que nós não vamos ter lutas, nós vamos ter luta, mas nós sabemos que ali nós temos alguém do nosso lado. Nós sabemos que o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, amém? Nós temos esperança, e essa esperança não existe quem não conhece a palavra. E tem pessoas aí fora esperando que alguém mostre um caminho, porque eles estão desesperados. As pessoas aí fora falam assim, puxa vida, para onde nós vamos?
Para onde nós vamos? Aonde nós vamos parar? Eu estou com filhos pequenos. Se hoje o mundo está assim, quando meus filhos crescer, o que vai ser desse mundo? Né? Quem é que vai cuidar se eu não estiver aqui? Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos um porto seguro. Olha, eu sei que a situação pode não estar boa, mas se Jesus estiver no seu barco, a tempestade pode balançar o barco do jeito que for, mas a tempestade no dia seguinte vai passar, a bonança virá e você vai estar ali navegando de novo, amém? E as pessoas precisam dessa palavra de esperança. André foi correndo contar para o seu irmão Simão. Simão, encontrei o mestre, encontrei lá o Rabi, vamos lá, né? E aí é isso que Deus se alegra quando nós nos enchemos assim de alegria, de falar o seguinte: estamos na igreja, conhecendo a palavra, tem pessoas que eu conheço que não têm a palavra, eu vou me esforçar para que ele conheça Jesus. Nisto, Deus vai te abençoar. Se nascer esse desejo no seu coração, eu tenho um chamado, né? Eu quero prosseguir, a luta vai tentar me parar, mas eu não vou parar, né? Eu vou falar de Jesus para aquelas pessoas. Não tenha vergonha de falar de Jesus, para que Jesus não se envergonhe de você. Quantas pessoas precisam de uma palavra de esperança e nós falamos assim: mas eu vou ficar agora pregando o evangelho, né? Você vai ter oportunidade. Ora, né? Ora. A Sueli uma vez, né, deu um testemunho que ela estava no ônibus, né, Sueli? Estava lá e Deus se incomodou, e ela foi lá para a pessoa lá e falou de Deus para ela, né? No ônibus. Você fala: Senhor, né, eu quero ser usado, né? Tem tantas pessoas perdidas nesse mundo, eu quero ser usado da maneira que tu queres, né? Mas eu preciso ser preparado. Quebra a minha vergonha, quebra a minha timidez, faça alguma coisa comigo, mas me ajuda, porque toda vez que você orar na vontade de Deus, Deus vai te abençoar. E você vai se sentir feliz. Porque você fala: puxa vida, né? Através de uma palavra minha, eu não precisei pregar, mas eu falei que Deus tem feito na minha vida, que existe uma esperança, que podemos lá orar por ela. Quem não está precisando de oração, não é verdade? Ô, irmã, você está triste, que está precisando, né? Vamos orar, eu quero orar por você. Quem é que não precisa de uma oração numa hora dessa? Por mais que a pessoa não tenha assim aquela fé, naquela hora fala assim: olha, eu preciso mesmo, né? Vamos lá. Então, o que nós estamos falando? André, ele correu falar para o seu irmão de Jesus. O mestre está aí, nós encontramos o mestre, vamos lá. E a palavra diz que André, primeira coisa que ele fez, ele acompanhou Jesus. Passaram um dia com Jesus. Então nós estamos passando já vários dias com Jesus através da palavra. E a hora que essa palavra entra no nosso coração, que eu creio que todos aqui já testificaram da bênção que é ser conhecedor da palavra, né? Vem aquela vontade de levar outra pessoa para Jesus. E aí você fazendo isso, você cumpriu a sua parte, que é orar, ler a Bíblia e testificar de Jesus. Nisso, agora vamos ver como é que foi a reação de Simão com Jesus. Diz assim a palavra: o primeiro que ele encontrou foi Simão. O primeiro, hein? Você vai encontrar muita gente, né? O primeiro que ele encontrou foi Simão. E ele falou para ele: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e ele o levou a Jesus. Aleluia! Quantas pessoas você já levou a Jesus? Né? Vamos, né, seguir esse exemplo aqui de André. E este fixou nele o olhar nisso, né? Quando ele levou a Jesus, olha só que lindo que foi o encontro de Pedro com Jesus. Quando Jesus olhou para Simão, o irmão de André, falou assim: não precisa falar o seu nome. Jesus falou assim: eu sei quem tu és. Olha só. Quando André trouxe, não precisa falar. Ele nunca tinha visto o irmão de André. Mas Jesus é Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele conhece todo mundo. E ele falou assim: eu sei quem tu és. Então, o que Jesus está falando assim? Eu conheço você. Eu conheço o teu presente.
o seu momento hoje. Eu sei quem tu és. Então ele fala para nós, né? Quando você trouxer uma pessoa para Jesus, Jesus vai, antes de se apresentar para Jesus, ele falou assim, eu já sei quem é essa pessoa. Como ele também está falando para nós, olha, eu sei quem tu és. E quando ele falou, eu sei quem tu és, porque eu conheço o teu presente, ou seja, eu sei o que você está passando. Tem pessoas que vêm e falam o seguinte, olha, Senhor, né, eu preciso contar tudo da minha vida, né? Jesus falou assim, eu sei quem tu és. Não precisa falar quem tu és, que eu sei. Não só eu conheço o teu presente, como eu conheço o teu passado. Ele falou o seguinte, eu sei também que é filho de João. Eu conheço a tua antecedência, eu sei a família que você foi criada, porque eu estava lá quando você foi gerado, né? Eu tenho um chamado, né? Então, eu fui o quê? Escolhido no ventre da minha mãe. Então, aquele louvor está aqui na palavra. Jesus falou o seguinte, olha, eu sei que você é filho de João. Então ele falou o seguinte, não precisa se preocupar com o seu passado. Tem pessoas, irmão, que se envergonham do passado. Se envergonham de ter feito coisas feias. Deus falou assim, eu sei tudo que você fez de errado. Eu sei que você fez coisas abomináveis, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu também conheço o teu futuro. E é isso que me interessa. O que você fez, o que você é, não interessa. O que interessa é o que eu conheço, o teu futuro. Eu sei quem tu és. Eu sei quem você foi, mas eu sei quem você será, amém? E nisto é que está a nossa alegria, porque Deus olha para nós, irmãos, e nós temos a mania de olhar para nós mesmos e falar assim, quem sou eu? Como Moisés, como o próprio Gideão, falou assim, quem sou eu para poder nessa missão? Jesus está falando assim, meu filho, minha filha, eu sei quem tu és, eu sei coisas erradas que você fez, eu sei que você fez coisas, mas o passado já foi pago pelo sangue de Jesus. É uma nova etapa agora. Eu tenho aqui o importante, Jesus está falando, eu sei, eu conheço o teu futuro. Eu sei exatamente o que você pode fazer. Por isso que aquela frase de Albert Einstein, né? O fazer ou não fazer algo depende só da nossa vontade e perseverança. Porque se você tiver um propósito, Deus falou o seguinte, eu vou te capacitar. Né? Eu falo assim, eu quero fazer um trabalho que abençoa pessoas, começar pela minha família. Deus falou, é isso que eu queria, é isso que eu preciso de pessoas que se coloquem na brecha para poder abençoar outras vidas. É o que você quer, é o que eu quero também. Então, nisto, a palavra aqui está falando o seguinte, né? Jesus está falando o seguinte, olha, não importa o que você foi, não importa o que você é, o importa que eu tenho para você, né? Deus está falando o seguinte, venha do jeito que você está, porque nesse ano ainda você vai sentir que você pode deixar para trás toda a sua preocupação e ser aceito do jeito que você é, mas Deus fala para você, eu conheço o seu futuro, eu sei o que eu vou fazer através da sua vida. Se você crê nessa palavra, irmãos, que Jesus tem aqui uma proposta para nós, tem um chamado. Às vezes, irmãos, você fala o seguinte, mas por que eu estou passando por luta? Então você precisa entender de uma vez por todas. Lembra a história da borboleta? Do casulo? Né? Essa história é bem antiga. Mas assim, a borboleta estava lá no casulo e uma pessoa falou assim, né? Coitadinha da borboleta, né? Ela quer sair dali, mas o espaço de saída dela era muito pequenininho. A pessoa falou assim, Deus errou aqui, né? Colocou um espaço para ela sair, coitadinha, tão pequenininho, né? Eu preciso ajudar essa borboleta, né? E ele foi lá, buscou lá nas coisas dele, uma tesourinha, foi lá e abriu o espaço da borboleta sair. E a borboleta saiu e ficou toda aliviada. Oh, ganhei uma vida de uma borboleta hoje, coitada. Não ia nascer nunca, né? Olha só, né? Ajudei ela a nascer. Passou uns dias, a borboleta morreu. O que aconteceu de errado? Deus já faz tudo certo. Aquele espaço pequenininho lá, era para a borboleta tentar sair. E à medida que ela tentava fazer força, o líquido do corpo dela passava para as asas dela, dava sustentação. E quando ela conseguisse romper aquilo lá, é porque ela já estava preparada para nascer. E ela já estava forte para voar. Mas ele antecipou, né?
antecipou a mão de Deus lá, a obra de Deus, né? Ele quis ser mão de Deus e aonde deu errado. Por quê? A borboleta nasceu antes da hora, as asas não estavam fortalecidas, ela não conseguiu voar, não conseguiu se alimentar e morreu. Então, por que é que as coisas não aconteceu ainda? Calma, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o fortalecimento que nós temos que passar, as lutas que nós vamos passar, porque Ele está nos fortalecendo. Mas tenha certeza que nós estamos no caminho certo. Tenha certeza que Deus está vendo o coração de cada um aqui, sabe o nosso passado, sabe o nosso presente, mas sabe o futuro, que é o que Ele já viu, você ganhando vidas para Jesus, a sua vida sendo exemplo. Então, isso que é lindo e maravilhoso. Então, quando nós falamos aqui do nosso propósito para esse ano, né? O ano está terminando, né? Muitas coisas podem acontecer até o final de dezembro, mas se nós fizermos um planejamento, já começar a pensar em 2016, que eu quero começar já com planos, que eu quero crescer. Se hoje foi falado que conseguir fazer ou não fazer algo depende da minha vontade, eu vou buscar estar no centro da vontade de Deus, vou planificar. Olha, irmão, você não imagina quanto que as coisas vão acontecer se você der o passo, porque Deus não vai abençoar você sem você precisar lutar. Deus não vai falar o seguinte, olha, você fica em casa, assistindo televisão, no sofá, na boa lá, não precisa nem ir na igreja, né, vê pela internet e tudo, porque eu vou mandar tudo que você precisa. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, mas Ele quer fortalecer a nossa visão. Ele quer dar musculatura para nós. Você vai chegar a momentos na sua vida que você vai encontrar pessoas que precisam de uma força para levantar. E aí, se você estiver fraco, como é que você vai levantar essa pessoa? Não é verdade? Como é que você vai levantar uma pessoa se você está fraco? Deus tem fortalecido a nossa igreja. Deus está tratando com cada um de nós para que a gente possa ser forte para levantar pessoas que não têm força nenhuma para levantar. E é isso que Deus está buscando. Pessoas que falam, eu quero que Deus seja usado mesmo, não importa o que vem, o que vier, a luta que vier, eu sei que Deus está comigo. O inimigo pode querer se andar do jeito que for. O inimigo pode sonhar em ver você derrubado, mas quantas vezes ele te derrubar, quantas vezes Deus vai levantar. Porque Deus é poderoso de fazer muito mais. E a palavra do Senhor diz para você, para mim, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Amém? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para que pudesse alcançar tudo aquilo que esperais. Amém? Nisto está a palavra de Deus. Às vezes nós não acreditamos mais em nós mesmos. Nós não acreditamos que a gente possa sair desse patamar que nós estamos. Mas nós não saímos ainda porque ainda não estamos o forte o suficiente para poder romper aquela barreira que nós temos que romper. E Deus não vai tirar essa barreira, porque senão você não vai conseguir a caminhada que precisa. Amém? Então não importa a luta, que desemprego que nada, né? Que enfermidade que nada, eu creio no Deus que vai nos abençoar, de forma que isso vai ser fichinha. Paulo falava assim, né? Várias vezes ele pediu para Deus tirar o espinho da carne, não é? Várias vezes ele falava, Senhor, me tira esse espinho da carne, né? E incomoda o espinho na carne, né? Quem já sentiu um espinho na carne, não é fácil, né? Inflama e dói, você encosta ali, né? Imagina uma pessoa que está com a unha machucada. Parece que todo lugar que você vai, você bate a unha, né? Então, quando você tem um espinho na carne, quando você tem uma coisa incomodando, meu Deus, né? As coisas batem ali, por mais que você queira, alguém pisa ali. Mas Paulo tentou várias vezes e Deus falou assim, olha, a minha graça te basta. Então, se você tem algum espinho na carne, não te preocupe com o espinho. Preocupa em saber que Deus está preparando para a sua vida e para a sua família. Para nós terminarmos aqui, irmãos, eu lembrei aqui de uma ilustração, muitos anos já que eu usei ela, acho que na outra igreja ainda.
Morreu o leão, que era o rei da floresta, né? Morreu o leão, rei da floresta, e eles tinham que eleger um outro rei da floresta. Então, a bicharada se reuniu lá na floresta para eleger quem seria o novo rei da floresta. Aí chamaram todos os leões, e o desafio era o seguinte: tinha uma montanha muito íngreme, né? E todos os leões que estavam disputando para ser o rei, tinham que alcançar o lugar mais alto daquela montanha. Aí, a águia falou assim: eu vou ser o juiz, porque eu vou ficar olhando quem é que vai chegar primeiro lá no topo. Então, tinha 3 leões lá que estavam mais fortes, preparados, se sentindo líderes, né, para ser o rei da floresta. E o primeiro falou assim: eu vou vencer, eu vou vencer. Chegou, não conseguiu subir 3 metros, as unhas dele se arrancaram naquelas pedras lá e ele caiu para trás, desistiu. Aí foi o segundo leão. O segundo leão subiu 4 metros, também as unhas dele não aguentavam mais, estava sangrando, desistiu. Agora foi o terceiro, falou assim: agora a nossa esperança é o terceiro leão. O terceiro leão foi e pegou ele foi, mas chegou um lugar que a montanha estava muito íngreme, ele não conseguiu e também rodou e voltou para trás. Aí todo mundo ficou triste. Todo mundo ficou triste, né? Falou assim: nós não vamos ter rei na floresta. Aí a águia falou assim: não, tem um rei sim. Como assim? Eu estava lá e o terceiro leão, quando ele caiu, ele falou assim para a montanha, falou assim: montanha, você me venceu hoje, mas amanhã eu volto e vou te vencer. Então, esse é o espírito daquele que não desiste. Então, nós estamos terminando o ano de 2016, 2015, né? 2016 ainda está para frente. Eu não sei, irmãos, às vezes você tem luta que você ainda não venceu, mas se você está certo que Deus está contigo, se você está certo que essa luta já está vencida, porque Jesus falou: eu venci o mundo, você já pode se declarar que você é um vencedor. Porque se você não esmoreceu na fé, você vai colher os frutos assim como Ana colheu os frutos quando ela foi para Jerusalém pedindo um filho, né? Pedindo um filho. Quando ela de tanto ser humilhada, ela chegou lá e estava orando, pedindo para Deus, que o sacerdote ali achou que ela estava até bêbada, embriagada, né? E ela falou: por que está bêbada aí, mulher? E ela falou assim: não estou bêbada não, eu estou orando aqui para o meu Senhor, que eu estou pedindo um filho. Aí Eli orou: que seja atendida a sua vontade. Naquela hora que Ana profetizou que se Deus desse para ela um filho, ela ia entregar na casa do Senhor, Deus já atendeu o seu pedido. Antes dela voltar para Jerusalém, antes dela chegar em casa, ter relação com seu marido, ela já tinha recebido a graça de Deus. Porque a palavra diz que Ana desceu para a sua casa maravilhada, era outra pessoa, tá bem? E ela ainda não tinha recebido, não tinha tido o contato com seu marido, mas ela já tinha recebido a graça de ser mãe, e ela acreditou. Então nós, irmãos, nós temos que orar nesse propósito, né? Senhor, vamos ficar em pé, vamos estar encerrando. Vamos orar o seguinte: Senhor, a minha luta é grande, tem coisa que eu estou querendo, não consegui ainda, mas como foi dito na palavra, que o Senhor já me viu o amanhã, eu creio que amanhã eu vou comemorar essa vitória. Porque eu não desisti. Aquela montanha pode ficar lá, mas ela não vai passar do tamanho que ela está. Mas eu vou crescer. Eu vou crescer na minha fé. E eu vou chegar lá. E você vai ter aqui a oportunidade de testemunhar da vitória do Senhor. Fecha seus olhos.